Bom dia, vamos à leitura de hoje? 2 Samuel, capítulo 12. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ela, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isso deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão.
Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por mais que jejuaria eu, poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma-a, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo e marchou para Rabá e pelejou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi. E da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar a serras e a picaretas e a machados de ferro e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13. O incesto de Aminon. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faze-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela,
forçou-a e se deitou com ela. Depois, Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Amnon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou seu servo que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim, o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então, Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amnon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira. Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. E instou com ele Absalão, porém ele não quis ir. Contudo, o abençoou. Então disse a Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Amnon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que iria ele contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri a Amnon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem vou ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda de caminho, quando chegou a notícia a Davi. Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense o meu senhor que mataram a todos os jovens, filhos do rei, porque só morreu Amnon, pois assim já o revelavam as feições de Absalão, desde o dia em que sua irmã Tamar foi forçada por Amnon. Não meta, pois, agora na cabeça o rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Amnon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho, por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei. Segundo a palavra de teu servo, assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur.
e Davi pranteava seu filho todos os dias. Assim, Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir a Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Capítulo 15. Absalão volta para Jerusalém. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e sê como mulher que já há muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu o outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, de sorte que não deixam a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-me a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei, do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a matar e exterminem meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu de outro modo contra o povo de Deus? Pois, em pronunciando o rei esse juízo, condena-se a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar estas palavras ao rei meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho, herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei meu senhor para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor, teu Deus, será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale o rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem,
e foi ele quem ditou à tua serva todas estas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sábio é meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: Atendi ao teu pedido. Vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: Torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Da planta do pé ao alto da cabeça não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava, seu peso era de 200 siclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era mulher formosa à vista. Tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei. Porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir. Então disse aos seus servos: Vede ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele. Ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que meteram fogo os teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: Mandei chamar-te, dizendo: Vem cá, para que te envie ao rei, a dizer-lhe: Para que vinha Jesur? Melhor que me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa, que me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe disse: Chamou o rei a Absalão, e este lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.